Agora, a política internacional. Líderes de diversos países reagiram e reforçaram apoio à Ucrânia após a discussão acalorada entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. Álvaro Noceira. Encontro no Salão Oval da Casa Branca para assinatura de um acordo entre os países. O clima esquentou entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. O líder americano questionou a gratidão do ucraniano e afirmou que vai ser difícil negociar com a postura do líder europeu. Depois de uma intervenção do vice-presidente J.D. Vance, Trump afirmou que Zelensky não deveria ser durão sem os Estados Unidos na guerra e que o ucraniano deve fazer um acordo ou deixará de ter o apoio americano. O republicano reforçou que Zelensky não tem as cartas do jogo. Você não está em posição de ditar o que vamos sentir. Vamos nos sentir muito bem. Vamos nos sentir muito bem e muito forte. Você não está em uma posição muito boa agora. Você se permitiu estar em uma posição muito ruim e ele tem estado certo sobre. Desde o início da guerra, senhor. Desde o início da guerra. Você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas agora. Com nós, você começa a ter cartas. Eu não estou jogando cartas. Você está jogando cartas. Eu quero garantias. Eu sou um presidente em guerra. Você está brincando com as vidas de milhões de pessoas. Você está brincando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso para o país. Este país. Você disse obrigado alguma vez durante toda essa conversa? Várias vezes. Não, nessa conversa agora, inteira, você foi para a Pensilvânia e fez campanha pela oposição em outubro. Ofereça algumas palavras de gratidão pelos Estados Unidos da América e pelo presidente que está tentando salvar seu país. Por favor, você acha que se falar muito alto sobre a guerra, você pode? Ele não está falando alto. Ele não está falando alto. Seu país está em apuros. Posso continuar? Espere um minuto. Não. Você falou muito. Seu país está em apuros. Eu sei. Você não está ganhando. Você não está ganhando isso. Você tem uma baita chance de sair disso, ok? Por conta da gente. Em entrevista a um canal de TV dos Estados Unidos, Zelensky disse que não vê motivos para pedir desculpas a Trump, mas que precisa do suporte dos americanos, em um acordo que prevê que eles possam explorar minerais e recursos naturais ucranianos em troca de apoio na guerra contra a Rússia. A discussão entre os dois líderes mundiais rompeu o silêncio no velho continente. A porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, ironizou Zelensky e elogiou o autocontrole de Trump e Vance. Segundo ela, foi um milagre os anfitriões não terem agredido o ucraniano em frente às câmeras. Já a líder da União Europeia, Ursula von der Leyen, foi às redes sociais reforçar o apoio ao líder ucraniano Volodymyr Zelensky, dizendo que ele não está sozinho. Em visita a Portugal, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que existe um agressor, que é a Rússia, e existe um povo agredido, que é a Ucrânia. E complementou afirmando que acredita que os europeus estavam certos ao ajudar a Ucrânia e sancionar a Rússia há 3 anos. Apesar de manifestações tentando minimizar o mal-estar após a discussão pública entre Trump e Zelensky, o bate-boca cria um clima de incerteza ainda maior nas negociações para um possível fim do conflito com a Rússia. O professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, avalia que a Ucrânia precisa dos Estados Unidos para ter uma comunicação com o Kremlin. A alternativa que cabe à Ucrânia propriamente é conseguir ser suprida pela União Europeia daquilo que não vai vir mais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma questão de falta de fôlego financeiro para continuar no conflito, já investiram cerca de 160 bilhões de dólares, mas de qualquer forma, a União Europeia agora para suprir tem um problema e mais. A União Europeia, por conta da Inglaterra e da França, a União Europeia a Inglaterra não está mais na União Europeia, mas nesse caso está junto, propriamente prometeu até envio de tropas para dentro da Ucrânia, o que é improvável porque ela seria partícipe e não apoiadora da Ucrânia. É outro jogo, mas a Ucrânia ainda precisa dos Estados Unidos, não só pelo fôlego financeiro, porque sabe que a partir de lá é que tem um canal com o Kremlin para conversar, e não pela Europa. Após a discussão entre Trump e Zelensky, a Rússia bombardeou Kharkiv,
a segunda maior cidade da Ucrânia. Vamos seguir falando sobre essas tensões agora com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Elívia, é uma satisfação estar com vocês. Obrigado. Eu consigo visualizar com muita clareza um cabo de guerra em que, de um lado, a gente tem a Ucrânia apoiada pelos países europeus, pela União Europeia, e do outro a gente tem a Rússia apoiada pelos Estados Unidos. E num cenário como esse que nós mostramos agora na reportagem, com uma hostilidade se acentuando entre os principais negociadores do fim da guerra, que esperanças a gente pode ter de um avanço numa negociação de acordo de cessar-fogo agora? Bastante difícil, porque os países têm as linhas que não estão dispostos a fazer concessão e o Trump chega pondo o pé na porta, né, e exigindo que a Ucrânia comece a reconhecer que concessões terão que ser feitas, inclusive concessões que eventualmente beneficiam os Estados Unidos. Lívia, só para complementar um pouco a história que você falava sobre o alinhamento, a Rússia está alinhada com a China, com o Irã e com a Coreia do Norte, que tem compartilhado seu parque industrial e militar dentro desse conflito e também num futuro grande embate com o Ocidente. Só que essa semana que passou, a gente viu pela primeira vez os Estados Unidos propondo uma resolução na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança da ONU, alinhada à visão da Rússia, de que é preciso vir para a mesa de negociação para fazer concessões. Então, essa é a grande novidade. Outra coisa que aconteceu é que na quinta e na sexta-feira, essa pressão que o Trump faz por um acordo com a Ucrânia ceder os materiais ferrosos e os minerais raros que estão no país entraram em dúvida, porque apesar de ter um potencial valor de 14,8 trilhões em mais de 20 mil depósitos, a Ucrânia só tem prova real de que em 8.700 desses 20 mil existe efetivamente mineral. E outra dúvida foi feita para o Trump, e ele talvez tenha levado isso em consideração para aumentar a pressão, é se eles seriam economicamente rentáveis à exploração. O Trump, que busca uma garantia para o que ele considera investimento no conflito, todas essas verbas dadas no passado e que poderiam vir adiante, então ele gostaria de ter essa certeza econômica e não simplesmente ficar no jogo ideológico como a Europa pretende ter contra a Rússia, vendo ela como uma grande ameaça. Eu acho que são os principais pontos. Professor, você já tinha visto algo parecido? Parece que o Zelensky entrou no Coliseu ali, foi o alvo principal ali justamente. E, professor, 3 anos de conflito, ao que parece, a solução que vai sair de tudo isso aí é que a Ucrânia vai perder seu território, vai aceitar a exploração e não tem jeito, professor. E Marcelo, pois é, essa foi uma cena muito bizarra, não é típico você receber um chefe de Estado no seu governo e a partir daí seguir com um bate-boca. Em especial, a visão do Trump é que não poderia o Zelensky usar a plataforma do Salão Oval para fazer campanha pessoal. E aí o J.D. Vance interrompe e fala sobre a necessidade de agradecer essa gestão e não a gestão passada e entra todo nesse imbróglio. E como você chamou a atenção, Marcelo, eu de início já encaminhava para, diante a impossibilidade de uma negociação diplomática, imaginar que esse conflito seria resolvido no campo militar. E sobre a incapacidade de novas armas, ou mesmo da Ucrânia seguir recrutando mais pessoas para combater, a Rússia, pouco a pouco, iria consolidar a anexação daquilo que ela considera território russo, mas diante perda da Ucrânia. Só que agora, com o Trump entrando e dizendo, olha, a negociação tem que partir daí, ficou até relativamente mais fácil para a Rússia anexar esses territórios, porque ela não precisa vencer nas armas, né, tomando centímetro por centímetro, que pode ser que nas negociações, por pressão dos Estados Unidos, haja um caminho nesse sentido. Desde que, de fato, a gente não veja nessa próxima semana os europeus reagindo e dando um reforço para a Ucrânia seguir lutando e aí mudando a lógica de que não é momento de negociação ainda, ou pelo menos, se tiver negociação, ela não deve seguir a linha do Trump, que se aproxima do Putin, que reconheceria os 4 oblastes do leste diretamente já como território russo.
Bom dia, professor. Eu estava acompanhando aqui o posicionamento do presidente Zelensky quando postou agora, 2 horas atrás, no Twitter, né, no atual X, fez ali o seu pronunciamento agradecendo a visita e também agradecendo a todo o povo americano pela ajuda durante a guerra e dizendo que, inclusive, a Ucrânia está pronta para assinar o tratado aí de exploração de minérios, né, das terras raras, inclusive colocando a Europa como um grande apoiador na reconstrução do relacionamento com os Estados Unidos. Na sua visão, essa reconstrução, ela deve acontecer ou, à medida que passa, aí realmente o posicionamento de Trump na comunicação com a Rússia vai se tornando um empecilho ainda maior para que Zelensky mantenha o seu posicionamento inegociável de não abrir mão das terras ucranianas? Em resumo, o Zelensky não tem outra saída? A pergunta é ótima. Agora a gente constrói um cenário que está começando a escantejar o Zelensky, abrindo espaço para outras lideranças. Os europeus dificilmente vão conseguir usando ele como um grande intermediário, já que as duas grandes potências, Rússia e Estados Unidos, não consideram ele como uma pessoa que deveria estar no comando, a Rússia com seu argumento de autoritarismo e agora o Trump pela falta de eleição que deveria ter acontecido no final de 2023 ou no máximo no início de 2024. A circunstância se torna cada vez mais difícil porque a gente fala de uma discussão de aliança ocidental. Não passa só pela OTAN, mas aliança transatlântica tradicional. E a gente tem um cenário de transformação em diferentes países europeus. O futuro chanceler da Alemanha diz que está pronto para romper com os Estados Unidos, abrindo caminho para tentar construir uma aliança pan-europeia, por assim dizer, que não precisaria contar com a defesa americana, ou pelo menos estaria disposto a forçar os Estados Unidos a uma negociação de posição conjunta do Ocidente e não simplesmente seguir o que os americanos ditassem. Então, é algo que a gente precisa acompanhar, mas o cenário mais provável é de um contínuo distanciamento Estados Unidos e os diferentes países europeus e uma dificuldade cada vez maior do Zelensky de servir de intermediário e negociador para novas verbas e novos armamentos, não só perante os Estados Unidos, mas também os diferentes países europeus. O Volodymyr Zelensky chegou a um ponto, está sendo empurrado para um ponto daquela famosa frase, né? A paz a qualquer custo, né? O presidente Donald Trump disse para ele, olha, seu país pode simplesmente desaparecer, para se ter uma ideia. Eu queria, professor, que o senhor analisasse, assim, num momento, qual seria essa paz? O senhor acha que a Rússia ficaria satisfeita com a proposta inicial lá atrás, de 20% do território e tal, e tudo bem? Ou quer mais coisas? A Rússia quer e busca garantias de que a Ucrânia não seria uma ameaça para a Rússia. E ela, na sua leitura, considera que bases militares da OTAN, especialmente bases da aeronáutica dos Estados Unidos a poucos quilômetros da fronteira Rússia, é uma ameaça que ela não pode conviver. E, portanto, Zé Maria, o que se imagina, e o Trump também já pode estar antecipando isso, é que a Ucrânia deixaria de existir, parte do território iria para a Rússia, mas também não podemos desconsiderar que a Polônia tem reivindicações de território da Ucrânia e também 2 outros países com os quais ela é fronteiriça. E as questões também a se discutir, é um país viável, provavelmente ele seria um país fantoche, totalmente dependente de ajuda externa para a reconstrução, mas também dependente para a sua sobrevida, já que a tomada dos 4 oblastes reduz muito o acesso do litoral pela Ucrânia, reduz a sua capacidade de autonomia energética, já que o petróleo e gás vai todo embora, tira quase 80% do atual parque industrial, tira quase toda a mineração tradicional, tanto de carvão quanto minério de ferro, e deixa ela apenas com possibilidades. Possibilidades essas que só são rentáveis se encontrar mercado consumidor e rota para a exploração. Então a gente tem esses 2 cenários que ainda vão ter que se materializar. Se envolve a paz apenas
apenas a perda de território para a Rússia ou também inclui as manifestações de outros territórios que dizem, olha, parte da população ucraniana é minha, historicamente parte desse território foi meu e pode ser que o país seja fatiado. E o outro cenário é mesmo da construção de um Estado não soberano que ficaria com a sua atividade econômica exclusivamente para pagar os empréstimos dados nos 3 últimos anos ou mesmo nos próximos anos para a reconstrução do país. Parecido com o que a Alemanha teve que sofrer no pós-Primeira Guerra, das indenizações sendo pagas pela administração externa, francesa e britânica, de parte do seu território para garantir esse investimento, né, ou para garantir as compensações. São tantos os ingredientes, professor, daí a complexidade dessas negociações. Queria agradecer a sua participação. Falamos com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Bom dia, obrigada. Uma satisfação sempre. Abraço, bom trabalho. Bom dia. Obrigada.